Perdi o... Desgravando. Desgrava. Descracreta. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro retificando o nosso podcast Bereia. Eu novamente estou com meu amigo Léo. E aí, Léo? Tudo bem? Tamo junto, Vitão. Nossa, espanquear aqui o microfone. Cuidado aqui. aí com o microfone. E hoje vamos trazer um texto aí um tanto quanto clássico, né, Léo? Sim, sim. Tá em para-choque de caminhão, tá em camiseta, tá em tudo quanto é lugar por aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o seu significado, o peso do texto, aonde ele tá, do livro onde ele se encontra. E esse texto ele se encontra no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 ao 14. Eu queria pedir pro Léo me ajudar, cara. Léo, você pode ler pro pessoal aí de casa? Podemos sim. 13? Isso. Qual que é a sua versão? NVI. NVI, para o pessoal de casa quiser acompanhar aí pelo telefone com a versão. Sempre uso a NVI, eu gosto muito dela. Bom, NVI e NVT são excelentes. E vamos lá então. Filipenses 3,13 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Show de bola, meu. Até deu um arrepio aqui agora quando li esse 14. Léo, você já ouviu esse texto em muito lugar? Já ouvi sim. Tema de música e conferência. Vou para o alvo, eu vou. Então, o que mais tem não há um novo convertido que não escutou esse texto em algum local e não foi inflamado por ele, né? Uhum. Só que esse texto é um texto que ele é profundo, né, cara? A gente pode falar que ele tem basicamente duas camadas, né? Assim, a gente atrela muito a ideia de passado. Eu olho para frente e eu deixo tudo que é passado para trás. Só que ele tem vamos dizer, com a primeira camada onde Paulo está falando sobre ele, sobre a sua pessoa e sobre o seu legado. Mas antes da gente comer a cereja do bolo, vamos começar pelo chantilly. Vamos ver o que esse texto, as camadas dele quer falar pra gente? Vamos lá. Eu queria que a gente voltasse lá no versículo 1. E quando a gente leu esse texto, esse capítulo até então, até o versículo 13 e 14, explicar um pouquinho do que se trata do livro de Filipenses, que vai trazer um impacto muito maior para esse enxerto em questão, certo? E diz assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 1, fala: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Algumas versões vão trazer a palavra esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado ou das coisas que para trás ficam,
E olhando para as que estão adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Se você sentiu alguma diferença de versões, é porque eu tô lendo na NVT, né? E o Léo tá lendo aqui na NVI. Né? Então você sente um pouquinho de diferença, mais a clareza. É isso que eu ia frisar agora. Você falou da NVI, mas leu aí na NVT? São versões maravilhosas. Mas o que importa é que a clareza, ela é... Sim. A NVT é uma linguagem mais formal, né? Isso. Mas colocar a pronúncia. E, cara, é bom abrir um parênteses aqui. Quem é novo convertido, procurar sempre uma NVI, né, cara? A NVI é mais sucinta ali, não é uma linguagem tão difícil de se entender. Tão densa, né? Dica pro pessoal de casa. Bom, então, gente, o que a gente pega aqui em todo esse contexto, a gente pode dividir na parte A e na parte B, né, Léo? Na parte A, o que Paulo ele tá trazendo? E de novo ele está esquentando a cabeça com os judeus ou com os cristãos judaizantes, que falam que para você ser salvo, você ter recebido a fé, a prova é o quê? Circuncisão, guardar a lei mosaica, guardar o sábado, manter a estética de um judeu. E Paulo ele vem trazendo essa consciência que tudo se cumpriu em Cristo. E ele vem e fala, né, se alguém fosse se orgulhar por guardar a lei, por ter uma descendência, eu seria o mais orgulhoso de todos. Aí ele dá, né, como você falou nos bastidores, o currículo dele, né? Ele fala que ele é da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés de mestres. Não cita aqui, mas nós sabemos que é Gamaliel, né? um grande intelectual judeu da sua época. E ele começa a dar todo o currículo dele. Eu persegui a igreja, eu fui um fariseu zeloso da Torá. Então ele começa a falar, se alguém fosse se orgulhar por guardar a lei ou por ter descendência, eu estaria na ponta da fila. Se é pra dar uma carteirada, toma essa. Exato. Eu tenho aqui a carteira, a calça, toma tudo, esse currículo aqui e vê se é o suficiente pra vocês. Receba. Então, assim, ele é o cara que fala, se alguém for querer se orgulhar, que ele provavelmente devia estar tendo dificuldade com alguns cristãos judaizantes que diziam que deviam ser da descendência de Abraão, deviam ser da... Se for trazer pra nossa época aqui, a gente falaria um religioso, né? Por aí. Ele tá combatendo ali algumas pessoas que estão falando de obras, e ele tá combatendo as obras, não é bem assim as obras, exato. Né? As obras, o que a gente faz não é o que importa, não é isso? Tempo de que... A gente pode trazer também, tipo assim, hoje em dia a galera fala que é o tempo de fé. Eu tenho tanto tempo na igreja, então você tem que me respeitar. Exatamente. Aí, se fosse adaptar, cara, eu tô na igreja desde quando eu sou criança. Então, se alguém pode falar, isso seria eu. Só que, olha só que interessante. Por que Paulo tá falando sobre ter autoridade, mas não usar ela para poder esmagar o próximo, né? No capítulo 2, ele fala sobre... Eu amo esse texto que é de Filipenses 2, onde ele fala da humilhação de Cristo, né? Onde Cristo ele se desnuda do seu poder, ele vem até a terra como homem, ele sofre como homem, ele não se apegou ao fato de ser Deus, e ele obedece até o fim, até a morte de cruz. E olha só que interessante, ele tá trazendo esses elementos. Eu posso reivindicar alguma coisa por ser judeu, descendente de Benjamim, mas não reivindico. Jesus, mesmo quando veio, não reivindicou ser igual a Deus, mas foi servo até a morte de cruz. Olha que interessante. O livro de Filipenses, cara, ele é um livro que foi quando Paulo finalmente conseguiu ter contato com a Europa. Então, quando ele escreve a primeira epístola para a Europa, é pro pessoal lá de Filipos, lá na Grécia. E Filipos era uma região, cara, que haviam pessoas que eram descendentes ou de famílias ricas de antigos soldados romanos, porque teve uma guerra ali, alguns séculos atrás, que era a tetrarquia, né? Eram 4 Césares, um tentando derrubar o outro. E resumindo bem a grosso modo, que não é o foco do vídeo, mas resumindo bem a grosso modo, há uma tentativa de golpe e o César daquele tempo, ele consegue suprimir aquela revolta na região de Filipos. Então os soldados que participam dessa supressão, conseguem derrubar essa revolta, eles recebem um mérito tão grande que Filipos é considerado Roma fora de Roma. Então quem nascia em Filipos era meio que naturalizado um romano raiz, né? Porque você tinha os romanos provincianos, que eles não eram tão naturais ou puros quanto os romanos da própria Roma. Então essa galera nascia meio com um ego meio elevado. E Paulo, quando ele escreve para Filipos, ele tá vendo que tem um problema ali, porque existe uma certa hierarquia na igreja. Então ele escreve esse texto
E o foco do texto é humildade. Tanto que ele pega capítulo 2, ele destrincha a ideia... eu esqueci qual que é o termo que a gente usa na teologia, cara, quando Deus se esvaziou. Me fugiu agora completamente. Eu também não lembro. Então. Mas Jesus, ele se esvazia de si mesmo, ele não reclama para si o fato de ser Deus, mas ele obedece o Pai até a morte. E ele pega e ainda puxa de lambuja e fala, ó, se fosse para alguém se orgulhar e querer botar regra por ser descendente de judeu, eu estaria na primeira fila, só que eu entendo que a lei se cumpriu em Jesus. Então tudo que eu tenho, a minha descendência, né, o meu histórico de estudo, eu aprendi aos pés dos fariseus, isso não serve de nada. Esse meu currículo que eu tenho, né, esse meu... É o kenosis? Kenosis, obrigado, cara. Kenosis de Cristo, porque a kenosis é a palavra grega para se esvaziar. A kenosis de Cristo é quando ele se esvaziou de si, né? Não deixou de ser Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Isso dá um papo para um outro vídeo também, né? Sim, a natureza de Cristo. É cristologia. Vamos devagar. Nós estamos aqui retificando. Exato. Se quiserem, comentem aí, tá, gente? Próximo vídeo aí, kenosis. Então, Paulo, ele... Em todo esse contexto, ele fala assim, ó, tudo que eu tenho de bagagem, de família, de herança cultural, ela morre em Cristo, porque o evangelho ele vai para os gentios também. Sim. E aí, nesse contexto que ele fala, não é que eu cheguei lá, né? Eu virei a atingir a plenitude, mas eu tô trabalhando no sentido de que exercer as boas obras, as obras de um salvo. Eu tô deixando isso para trás. O que é isso que tá deixando para trás? Essa ideia de que ser descendente de judeu, ser de uma tribo judaica, ter sido alguém que tem conhecimento profundo da Torá, no final pesa. O que importa é Cristo, cara. Eu fui achado por Cristo e isso é o que importa. Tudo vira, como ele fala em algumas versões, esterco. Tudo é perca. Sabe o que eu vejo com relação a isso e trazendo para os dias de hoje? Manda aí. É quando a gente esquece de fazer o restart, né? O nascer de novo. Eu vejo muitas pessoas chegando na fé assim, no cristianismo, mas vindo com as suas bagagens de outras religiões que eles já frequentaram, né? Inclusive, né, na célula, a gente vê que pessoas que vêm de outras religiões, elas acabam trazendo algumas coisas que elas aprenderam lá e esquecem de fazer o restart, né? Paulo tá falando assim, ó, o que eu recebi até hoje, o que eu aprendi, ele falou, eu considero como... Esterco como perca, né, cara? Esterco como nada. Não é nada. Eu tenho muito mais bagagem. Se for pra falar de alguém que tem bagagem, eu tenho bagagem. Só que depois que eu conhecer Cristo, isso já não vale de mais nada. E eu tô aprendendo todos os dias com ele. Ele fala, esqueço do que ficou para trás e olho para o alvo, para frente. O que Cristo está me ensinando e para onde Ele está me levando. Né? Então eu vejo essa aplicação hoje no nosso dia a dia, porque ao nosso redor eu vejo muitas pessoas trazendo suas bagagens do espiritismo, da Umbanda, da não sei aonde, e eles querem fazer essa miscigenação, essa mistura, né, com o cristianismo, e quer fazer essa aplicação dentro, aonde isso não cabe mais. Ela tem que restartar e reiniciar de novo. Às vezes tem dificuldade de se submeter a uma autoridade que está ali que está na igreja, né? Às vezes encontra lá... Quantos anos você tem, Vitão, mesmo? 29. 29, ó. Aí chega um cara com 40 anos, mas o líder é o Vitor, ele tem dificuldade de se submeter, porque o Vitor só tem 29 anos. Né? Eu tenho muito mais bagagem que ele, eu entendo muito mais aqui, eu tenho uma teologia muito mais avançada, mas o cara acabou de chegar aqui na nossa denominação e ele tem essa dificuldade de submeter. Então você já vê que o cara já tem um problema, que ele não entendeu o que é a submissão de Cristo. Ele não entende, não tem a mentalidade do reino. Reino é hierarquia, gente. Não tem pra onde você fugir. Reino é uma hierarquia. E Deus sempre vai nos trazer que nós temos que aprender a nos submeter. Se a gente não consegue submeter as autoridades que estão ao nosso redor, como que a gente vai conseguir submeter a Deus que a gente nem vê direito, né? É legal que a gente pensa que... Olha só que interessante. Isso se aplica tanto a alguém que vem de fora com uma bagagem de outro segmento religioso e não consegue se desprender de algum elemento ou outro e tal. Só que a gente poderia também trazer para pessoas que são da própria fé evangélica, né, Léo? E precisa recomeçar ou transicionar para algum local e ela acha que o tempo de igreja ou que o tanto quanto ela aprendeu ali é o suficiente, né, cara? Aí vem brigas, rebeldias e tal, né?
incapacidade de aprender com o outro, né, cara? A gente trouxe aqui uma vez um papo bem legal que a gente falou que assim, embora a gente esteja assumindo um ministério de ensino, a gente não tem a Bíblia na cabeça, né, cara? Às vezes a gente conversando com um irmão ali, às vezes mais humilde, mais simples, ele tem uma profundidade em Deus, cara, que talvez ele não sabe quem que é João Calvino, só que ele tem uma sensibilidade com Deus, cara, que ensina pra gente, né, cara? Sim. Né? Ensina pra gente. Eu achei bem pontual o que você falou, cara. Exatamente, e é isso que eu tô falando. E a gente tem essa dificuldade de aprender com as peças do quebra-cabeça que o Senhor coloca ao nosso redor. Aí o Senhor fala assim, mas você não consegue ser fiel no pouco, como é que você quer que eu te coloque no muito? Né? Se você não tem essa humildade de parar, de aprender com o seu irmão ali, de entender que ele tem uma peça do quebra-cabeça que eu quero te ensinar e te mostrar, meu amigo, se você não entendeu os mínimos detalhes, como é que você vai entender com todo, né? Foi assim que o Jesus falou para Nicodemos, exatamente na passagem do Restart. Ele fala, se eu tô falando para vocês das coisas da terra e você não tá conseguindo compreender, como é que eu vou te falar das coisas do alto? Aí que você vai pirar mesmo, entendeu? Então a gente tem que aprender a compreender o que Deus está nos ensinando no dia a dia. Até tem uma frase que eu ouvi da pastora Marlene Guerrato, né? Não sei se você já ouviu, mas que o pastor já diversas vezes citou lá na igreja pra gente, que a gente deve andar pela vida prestando atenção nas coisas. Então a gente deve viver a nossa vida, mas prestando atenção em tudo ao nosso redor. E não menosprezando as pessoas, as situações ao nosso redor, porque Deus está falando conosco a todo tempo e em todo tipo de situação. Exato. E, cara, abrindo até o coração aqui, o que eu acho mais... Meu maior medo, cara, enquanto alguém que tenta aprender da Bíblia é ficar tão imerso em querer aprender teologia e ser que nem um fariseu. Jesus veio, ele se manifestou e eles não perceberam. Meu grande medo enquanto alguém que estuda é eu ficar tão preocupado em se eu tô me intelectualizando, aprendendo e Deus tá fazendo algo eu não perceber. Entendeu? Então, cara, acho que todo mundo que se empenha a ler a Bíblia tem um pouco desse pavor, né, cara? Medo da arrogância pegar o nosso coração, porque a gente pode falar, eu sei, porque eu decorei uns 3 capítulos ali, e não tá sensível ao que Deus tá fazendo também. Né? Assim, a impressão que eu tenho é que cada vez mais que a gente lê a Bíblia, cada vez mais que a gente estuda, cada vez mais eu vejo que eu tô desaprendendo. Eu não sei nada. Eu falo, nossa, eu não sei nada, assim, ó. Eu não sei nada. Deus vai mostrando assim, ó, tá vendo, ó? Eu vou te levar da onde você não deveria ter saído, pra sua pequenez aqui. Sócrates bate na porta, né? Só sei que nada sei. Falei, é mesmo? Só sei que nada sei. E cada vez é assim. Eu tenho, hoje, se eu for pegar os meus discursos, quando eu falo, eu consigo perceber que eu parei de afirmar as coisas. Eu penso assim, eu entendo dessa forma, eu tô olhando por aqui, é um entendimento que me vem. Eu não consigo mais bater o martelo, porque eu percebo que durante a minha caminhada Deus já retificou muitas coisas, né? Muitas passagens foram vindo retificadas. Isso aí. É que nem essa, a gente tá retificando o quê? Então que esse texto nos fala assim, quando a gente fala assim, esqueça das coisas que foram para trás, normalmente o pessoal quer esquecer as coisas ruins. Né? A gente tá olhando para trás, mas estamos esquecendo das coisas ruins. Só isso. Mas nós estamos retificando que não é isso. Você tem que esquecer tudo. É todo o seu currículo, todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, se esvaziar. Isso aí. E deixar ser preenchido por Deus. Porque sempre tem mais, né, cara? Sempre tem mais, cara. O rio ele é infindável, né, cara? E é isso. Receba essa ministração agora em casa. Mas assim, gente, vocês veem que são 2 versículos, mas que você dá pra... Né, a surra, ela é prolongadíssima se você se deixar ser consumido pelo texto, né? Então, assim, Paulo tá falando que eu não levo em conta toda essa bagagem que eu tenho intelectual, cultural, étnica que eu tenho por ser um benjamita, porque tudo perante Cristo acaba virando nada. Então, assim, cara, não vale de nada. Quanto mais eu acho que eu sei, eu descubro que eu menos sei ainda. Então, o texto está trazendo essa clareza. Por isso que ele é esse soco. Ele está trazendo para o pessoal de Filipos, o fato de vocês estarem num local elitizado não significa que vocês são especiais. O fato de alguém ter uma descendência, né, de alguém que foi honroso no passado, perante Cristo, não significa nada. Por
perante Cristo, todos nós somos, como diria Spurgeon, né, mendigos atrás do pão. A diferença é que um achou o pão e só tá dizendo pro outro onde é que ele tá. Isso. E a gente pode dizer que vem então a segunda camada do texto, né, que ela é, acho que massivamente mais conhecida, que é, cara, eu tô deixando pra trás aquilo que, como você pontuou agora, a galera olha mais pra parte negativa da vida, né, ó, havia um eu meu que eu não quero mais que ele exista, que eu quero que ele seja crucificado com Cristo, então ele fica pra trás. Ou eu tropecei na minha fé, fiz coisas de criança, de menino, fiz muita meninice na fé e eu me torno maduro na fé, eu começo a evoluir na fé, eu começo a crescer com os meus irmãos. Então isso acaba fazendo com que eu me torne mais maduro. E os erros da sua fé quando o menino da fé, cara, aquele ele ficou pra trás, né? Eu tô olhando pra frente, porque no final das contas, a fé, ela só tem uma direção, né, cara? Que é pra frente. Não tem fé moonwalker, não tem fé andando pra trás. É só pra frente, né? Então, o texto a gente pode trazer que ele tem esses dois impactos, né? Então, assim, por mais que você tenha um baita de um diploma, a gente incentiva que você se empenhe, se intelectualize, mas, em última, cara, sempre vai ser... É tudo sobre ele, né, Léo? No final é tudo sobre ele e tudo perante ele vira nada. E tudo uma caminhada para maturidade, como diz aqui no versículo 15, está dizendo assim na NVI. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Entendeu? Então, olha aí, a gente tem que alcançar essa maturidade. Aqueles que batem no peito, que se enchem de soberba, né? Deus já fala que ele vai rejeitar. E esse, pelo texto, já demonstra que ele não alcançou a maturidade. A partir do momento que você precisa debater e bater carteirada do seu conhecimento, do seu entendimento, meu amigo, você tá achando que você tá só para ensinar, mas a vida não é sobre ensinar, é sobre aprender. Isso aí. Né? Isso aí. A caminhada cristã é sobre isso. Isso aí, receba. Isso aí, gente. Bom, acho que é isso, gente. Então, assim, espero que esse texto tenha ficado claro para você em casa, né? Então, que você possa se debruçar sobre ele, que essa profundidade tanto do livro de Filipenses como desses dois simples versículos, né? É como se fossem os dois canões escopeta, um tiro a queima-roupa, né? No nosso ego, na nossa altivez. Esse texto ele vem realmente para baixar nossa bola e falar, cara, tudo que eu tenho perante Cristo é simplesmente nada. Então eu espero que você tenha sido abençoado, né, Léo? Amém. E que se Deus tocou seu coração, que se houve alguma coisa, um insight que Deus falou com você, comenta aqui embaixo nos comentários, curte, né, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Se você quer falar mal, fala mal também, mas comenta também, por favor, interage, manda pra todo mundo, pra família, manda pra aquela galera do estudo bíblico, manda pro seu chefe, manda pro seu professor, manda pra todo mundo, mas vamos aí compartilhar a palavra do Senhor. Fechou, Léo? É isso aí. E se você não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Nós estamos produzindo conteúdos semanalmente, né? Nós estamos buscando trazer uma teologia simplificada e você está aqui para examinar as escrituras com discernimento. É isso que esse é o nosso foco, né? Examinar as escrituras com entendimento, com discernimento, né? Para que a gente não coma qualquer inverdade que estão sendo ditas aí pelos falsos profetas, que tem muito e estão espalhados por aí. Não estou dizendo que somos os donos da verdade, muito pelo contrário, mas nós estamos aqui para tentar se debruçar sobre o texto e tentar buscar, ver o que a verdade está nos dizendo aí, dar um passo para trás e olhar num contexto geral. Amém, Vitão? Amém. Fechou? É isso aí, ficamos por aqui. Deus abençoe cada um. Isso aí. Vai na paz, meu irmão. Valeu.